a aula de hoje. Então vamos abordar a eletroquímica, né? Fazer uma grande introdução hoje para a gente se situar acerca do tema, né? Aquilo que a gente vai falar nas próximas aulas. Então hoje eu vou fazer um grande apanhado daquilo tudo que é tratado em eletroquímica, certo? Claro que a gente não vai conseguir abordar tudo, que é muita coisa, mas os principais pontos onde se encontra a eletroquímica, a gente vai tentar agrupar nesse bloco de aulas, tá? Gravadas sobre o tema, tá bom? Então, o que a gente vai aprender nessa aula? Okay? Ou que vocês têm que mensurar para ver se de fato vocês se apropriaram ou não dos temas e dos objetos de conhecimentos que eu trouxe aqui nessa aula específica. Tá? Primeira coisa que a gente vai abordar é o quê? Saber o que é eletroquímica. O que de fato é eletroquímica. Tá? A etimologia da palavra ali dá uma ideia pra gente, né? Eletroquímica. Então tem alguma coisa que envolve aí, por exemplo, elétrons, eletricidade e transformações químicas, tá? Só adiantando o que a gente vai falar, ok? Outra coisa é onde está presente esse ramo do conhecimento, ou esse ramo da química, né? Por que é interessante e por que temos que saber algo sobre eletroquímica? E qual é a importância para a sociedade? Tá? Se no nível médio, né, no ensino médio, temos que estudar esse ponto, é porque este ponto, de alguma maneira, é importante para a sociedade. Okay? Vamos também descobrir o que é uma reação de oxidação e uma reação de redução, o que é uma reação de oxirredução, e, por último, o que é um agente oxidante e o que é um agente redutor. Ou uma substância oxidante ou uma substância redutora, ou às vezes aparece uma espécie oxidante e uma espécie redutora. Ok? Então, para iniciar, por que devo estudar eletroquímica? Se você está com a cara igual desse bonequinho aí, tá? Vamos assistir a aula para descobrir por que devemos estudar eletroquímica. Então, a definição de eletroquímica. O que seria eletroquímica? É um ramo da química, é estudado pelos químicos, mas não só eles estudam a eletroquímica, mas é um ramo da química que estuda o quê? Todas as transformações que ocorrem devido à transferência de elétrons. Então daqui a gente já tira o quê? Dois grandes blocos da química. Tá? A química estuda todas as transformações químicas, mas parte da química, que é a eletroquímica, estuda reações químicas especiais, ou seja, aquelas que envolvem o quê? Transferência de elétrons, ok? As que não envolvem transferência de elétrons, elas são estudadas por outras áreas da química, ok? Eletroquímica, quando a gente está estudando eletroquímica, tem que haver transferência de elétrons, tá? Então a etimologia da palavra aqui do elétron significa o quê? Transferência de elétrons. Há um movimento dos elétrons entre os átomos que provoca uma transformação química. Ou os elétrons são transferidos, ou seja, eu coloco energia elétrica ali e provoco uma transformação química. Então esses dois pontos de vista são tratados na eletroquímica. Uma reação química que pode fornecer elétrons e uma transformação química que acontece devido ao quê? Ao recebimento de elétrons. Ok? Então vamos às aplicações. Eu elenquei várias aplicações aqui, vamos começar pela saúde. Claro que tem uma infinidade de aplicações, eu só vou pincelar para vocês terem uma ideia da importância da eletroquímica. Então, para a saúde, gente, diversas, tá? Uma infinidade de reações químicas que acontecem no nosso metabolismo, ela acontece devido à transferência de elétrons. Tá? Então a eletroquímica de alguma maneira trabalha essas reações, tá? Sejam elas para entender melhor o corpo, ou seja para medir, por exemplo, alguns tipos de parâmetros para saber se o organismo está saudável ou não. Tá? Então, o próprio metabolismo da alimentação ele envolve reações eletroquímicas. Tá? Essa atmosfera que temos, que é uma atmosfera oxidante, pela quantidade de oxigênio que tem, tá? Ela interage com o nosso corpo. Precisamos de oxigênio para sobreviver.
Então, esse oxigênio, ele entra no metabolismo, tá? De forma que está envolvido também uma reação, tá? De transferência de elétrons, ou seja, uma reação de oxirredução, ok? Então, a saúde tem muita eletroquímica, tá? Metabolismo dos seres vivos e dentre outras coisas aí, infinidade de coisas. Metalurgia e siderurgia. A gente já comentou bastante em outras aulas sobre isso, tá? Como se obtém ferro e metais em geral, mas a obtenção de ferro ela é cercada por uma infinidade de reações de oxirredução, ou seja, a eletroquímica está aí. Tem que haver várias transferências de elétrons, tá? Elétrons são transferidos para que a gente obtenha um metal a partir do seu minério, normalmente de óxidos, né? Por exemplo, o ferro. O ferro é obtido da hematita e de outros óxidos de ferro aí para a produção de ferro, aço, tá? Para a gente utilizar, como está mostrando no próximo ponto, na construção civil, por exemplo. Tá? Na construção civil também se aplica muito a eletroquímica. Nesse caso aqui eu estou mostrando a Torre Eiffel, mas o intuito de mostrar a Torre Eiffel, além do metal que está sendo aplicado aqui, que foi produzido a partir de reações de oxirredução envolvendo a eletroquímica, tá? Aqui também eu trago a questão do que se envolve a eletroquímica na questão da proteção dessas estruturas, certo? Como temos uma atmosfera oxidante no planeta, tudo que a gente coloca ou é submetido à atmosfera, ela pode vir a ser oxidada. Então, para estruturas como essa da Torre Eiffel e outras estruturas, tá, outros monumentos, essas estruturas precisam de proteção, de algum tipo de proteção para que não haja corrosão. Tá bom? Isso é estudado muito na eletroquímica. Armazenamento e produção de energia. Aí eu trago um símbolo aqui que é da pilha. Tá? Na pilha e baterias também, eletroquímica é usado o tempo todo. Por quê? Para a pilha funcionar, deve acontecer ou ocorrer uma reação de oxirredução para fornecimento de elétrons para o sistema ou para o aparelho. Tá? Então, tanto armazenamento como produção, necessitamos ou observamos reações de oxirredução. A eletroquímica está presente aí. E nos equipamentos de maneira geral, além de suas baterias, tá? Tem envolvido também, em alguns equipamentos, pode estar envolvido dentro do dispositivo, pode ter algumas reações eletroquímicas. A questão da própria corrosão desses circuitos elétricos também envolve eletroquímica para proteger esses circuitos elétricos, seja da umidade ou de outras coisas. Alguns tipos de lente pode usar algum princípio eletroquímico para escurecer ou deixar mais nítido, tá? Essas telas aqui. Então, assim, a eletroquímica ela está envolvida em vários tipos de coisas que existem na sociedade. Então, por isso estudamos a eletroquímica em nível médio. Tá? Então, eu vou dar um exemplo de uma reação de oxirredução. O que seria uma reação de oxirredução? Aqui eu trago, vocês lembram, né? O que significa isso aqui? Tá? Essa representação é a representação de Lewis, onde o átomo é representado pelo seu símbolo, o símbolo do elemento químico, e essas bolinhas são a representação dos elétrons. Então, o que significa aqui? Um átomo de ferro com 2 elétrons aonde? Na camada de valência, na sua última camada. Aqui a representação de Lewis mostra que se tem aqui mostrado um átomo de oxigênio com 6 elétrons em sua camada de valência. Então, por que isso aqui poderia simbolizar uma reação eletroquímica? Porque aqui a gente vê, por meio da seta, que o ferro está transferindo 2 elétrons para o oxigênio. Tá? E o oxigênio está recebendo esses 2 elétrons do ferro. O fato do ferro transferir elétrons para o oxigênio já ocasiona uma reação química, que no caso está sendo exemplificada aqui, certo? O ferro metálico, ferro sólido, certo? Um átomo de ferro transfere um par de elétrons para um dos átomos de uma molécula de oxigênio gasoso, e essa transferência faz com que haja a produção de óxido de ferro sólido.
essa é uma reação de óxido-redução. Por que, professor, uma reação de óxido-redução? Porque é uma reação que acontece, certo? Pela transferência de elétrons, ou seja, o ferro transfere um par de elétrons para o oxigênio. Quando uma reação química ocorre a partir da transferência de elétrons, a gente chama essas reações de óxido-redução. Ok? Então, para exemplificar aqui, se a gente dividir esse processo aqui, ó, primeiramente eu tenho um ferro neutro. O que é ferro neutro, professor? Ferro neutro, ou um átomo neutro, é um átomo que tem a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Lembrem lá, prótons são as cargas positivas de um átomo e elétrons são as cargas negativas. Se você tem o mesmo número de positivo e negativo, eu tenho um átomo neutro, como está sendo exemplificado aqui. Não tem carga nenhuma, certo? O que acontece com o ferro? O ferro perde 2 elétrons, doa 2 elétrons. Se ele doa 2 elétrons, o que acontece? Elétrons, cargas negativas. Esse átomo de ferro fica com excesso de cargas positivas, na mesma quantidade de elétrons que saiu, mais 2, certo? Então ele sai da neutralidade e torna-se um cátion, um átomo positivo, carregado positivamente. Para onde que vão esses elétrons? Esses elétrons vão para o átomo de oxigênio, contido nessa molécula aqui, que também é um átomo neutro, ou seja, ele tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Quando esse átomo neutro recebe esses 2 elétrons, ele fica com carga negativa, tá? Na mesma quantidade dos elétrons recebidos. Então fica com uma carga menos 2. O ferro fica mais 2 e o oxigênio menos 2, produzindo um ânion, tá? Esse cátion e esse ânion interagem entre si, formando a substância química conhecida como óxido de ferro. Ok? Então, aqui o que a gente mostra? A gente mostra 2 semi-reações, tá? Essa reação química, gente, é importante dizer isso, ela não acontece em etapas. Acontece isso aqui primeiro, aí esses elétrons ficam aí vagando, e aí encontra o oxigênio e se liga. Não, acontece ao mesmo tempo. Por isso que a gente disse que é uma reação de oxirredução. Então esses elétrons eles são transferidos diretamente para o oxigênio. Por que a gente faz isso aqui? Para facilitar o entendimento. Tá? Onde está acontecendo, por exemplo, uma oxidação, uma redução, ou quais átomos estão doando, perdendo elétrons e quais átomos estão recebendo elétrons. Então isso aqui é uma semi-reação e essa aqui é outra semi-reação. Essa semi-reação mostra o átomo que está perdendo elétrons, certo? Ó, depois da seta. Ele era neutro, perdeu elétrons, ficou positivo. Esse átomo era neutro, recebeu 2 elétrons, o que aconteceu com ele? Se transformou em um ânion, uma carga negativa. Então essas semi-reações, elas não acontecem na realidade, então essas semi-reações servem para facilitar o entendimento do que está acontecendo no fenômeno químico, ok? E essa equação química aqui, ela mostra um fenômeno químico que da oxidação do ferro, ou seja, aquele ferro que você tinha na estrutura, ele está sendo o quê? Corroído, formando ferrugem, por exemplo, um óxido de ferro. Essa imagem mostra para a gente a reação contrária, onde o óxido de ferro forma o quê? O ferro metálico. Isso aqui é uma imagem, né, da produção de ferro, ok? Onde se pega óxido metálico, óxido de ferro da natureza, produzindo ferro metálico, ok? Então essa imagem mostra a reação inversa, que também é uma reação de óxido-redução.